O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, vai apoiar André Fernandes no segundo turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza. Isso aqui, isso aqui é o partido de Leonel Brizola. Isso aqui é o partido de Leonel Brizola, no estado do Ceará. Isso aqui. Eu, sinceramente, o PDT, a social-democracia, eu estou falando em termos de democracia social burguesa, tá? Vamos considerar isso, tá? Porque, mais uma vez, eu preciso reiterar, para mim, tinha que acabar tudo, tinha que destruir tudo, tinha que começar tudo de novo. Mas ainda assim, mesmo em termos de democracia social burguesa, a gente alimenta algumas expectativas e algumas propostas que de alguma maneira conseguem resolver questões cotidianas de uma urgência, que é impressa pela forma como o modelo social ele se apresenta, gerido por uma democracia social e instituído por uma psicopolítica que destrói as nossas vidas. Então, de alguma maneira, você alimenta uma expectativa em razão da quantidade de urgências que conseguem ser sanadas por um projeto apresentado, que é o caso do Estado do Ceará. O Estado do Ceará saiu da pior educação do país para o pódio de melhor educação do país. Esse voo de um lugar para o outro, ele se deu em razão de uma série de políticas implementadas por um projeto estável, com fissuras, com problemas, contraditório, mas que entendia que o bem coletivo, entendia que o incentivo à educação, entendia que a qualificação, entendia que o olhar crítico para problemas que eram latentes na sociedade cearense era o necessário para produzir o mínimo do bem viver e a transformação de um quadro social deprimente. Então, esse foi o PDT no Estado, em algum momento da sua história. Hoje, o PDT é isso aqui. Isso aqui é o PDT hoje, no Estado do Ceará. Isso aqui é o partido Leonel Brizola, que apoia essa figura. Mas o PDT do Estado do Ceará, ele não é só isso. O PDT do Estado do Ceará hoje é um partido que as suas maiores representações, os deputados estaduais, vão para a tribuna da Assembleia Legislativa dizer como pedir voto de crente na tribuna da igreja sem mencionar que está pedindo voto. Esse é o PDT do Estado do Ceará. Um PDT de deputados que é muito lastimável falar isso, mas deputados tão caricatos e ridiculamente caricatos que dá pena de olhar para as representações apresentadas pelo partido. Pena. Hoje o PDT do Estado do Ceará é um partido de playboy, hoje, e é um partido de playboy que apoia o principal playboy do Estado. Porque não se enganem, esse André Fernandes é um playboy, é um boyzinho, ele é um boyzinho. Esse André Fernandes não faz ideia das necessidades que o Estado do Ceará tem. Esse André Fernandes não faz ideia do que é gerenciar um Estado, porque ele não sabe sequer o que é ser oposição, porque nem a oposição da Assembleia gosta dele. Os deputados de extrema direita, os deputados conservadores da Assembleia, não conseguem dialogar com o André Fernandes. Os conservadores. Quando eu falo conservadores, eu falo com exceção de seu pai, que foi um cargo público entregue pelo então candidato à prefeitura de Fortaleza. Quando eu falo dos conservadores, eu falo de Soldado Noélio, que já não está mais na casa. Eu falo de o que era ator, que eu não lembro o nome dele agora, que era vereador e que agora está na casa, que é o Boca de Cacimba. Silvana, eu falo que são os conservadores. Os ridiculamente conservadores. Esses deputados não conseguem se entender e não conseguiam se entender com André Fernandes. Porque André Fernandes não configura no Estado o que é a oposição. Porque ele está à margem da oposição. Uma democracia social é constituída e um projeto estável como é o Estado do Ceará é constituído por uma oposição ferrenha e por uma situação forte e estável, que era o caso. E essa oposição forte e estável de longa duração se deu a partir de uma aliança entre PT e PDT. A partir dessa aliança que alternava entre o município e o Estado, nós conseguimos no Estado do Ceará ver melhorias de fato. E melhorias que eu digo, ferramentas de reparo, porque a democracia é uma ferramenta de reparo. Mas a gente conseguia ver melhorias no cotidiano, porque nós tínhamos um projeto estável que entendia que para se alcançar o mínimo do bem viver, era necessário que não olhasse só para si mesmo, para os seus interesses.
Então passou-se a se pensar no povo em algum momento. E hoje esse partido, essa história, a construção dessa história está dilacerada por causa disso. O PDT do estado do Ceará hoje apoia um candidato ridículo. O PDT do estado do Ceará hoje apresenta nas suas representações e ocupações da Assembleia candidatos que ensinam como pedir votos a fiéis sem dizer que estão pedindo. Esse é o PDT, esse é o partido de Brizola, esse é o partido de Ciro Gomes, que se cala, que se silencia. Ciro Gomes saiu do estado do Ceará e foi exportado do estado do Ceará com a pretensão e a crença de nós cearenses que seria possivelmente um dos políticos mais brilhantes dentro das limitações e prerrogativas da democracia social burguesa que o Brasil produziria. E Ciro Gomes volta para o estado ressentido, triste, magoado, um homem bomba como Roberto Cláudio, colocando os pés pelas mãos. E volta para o estado da pior forma possível, para encerrar uma carreira da forma mais ridícula, deplorável, lamentável que um ser humano com uma expectativa tão alta poderia entregar. Então, o destino do PDT, o destino do município Fortaleza, a história construída do PDT, o que representa o partido para a população de Fortaleza toda, nesse momento aqui, foi dilacerada e jogada no lixo. Toda. O PDT hoje é um partido conservador no estado, é um partido que não olha para o povo, é um partido dirigido por playboys da classe alta e é um partido deplorável, ridículo. A história do PDT hoje no estado do Ceará, a partir do momento em que se atrelou a essa aliança ridícula com esse candidato ridículo, é uma história ridícula, tal qual essa aliança, mal feita. Então, nós de Fortaleza estamos extremamente preocupados. Porque muitas melhorias conseguiram ser implementadas depois da aliança feita entre PT e PDT, que conseguiram sanar questões da nossa vida. Eu sou um aluno, eu vou reiterar aqui, eu sou um aluno de escola profissionalizante. Eu estudei numa escola profissionalizante e a minha vida foi transformada por causa desse projeto. Porque até esse projeto a minha vida era uma coisa, depois dele passou a ser outra. Eu consegui facilitar muitas coisas para a vida da minha mãe, para a vida da minha irmã, para a vida da minha família, porque eu consegui uma qualificação mínima, porque eu consegui tempo, eu consegui estudar mais, eu tive tempo, eu consegui um trabalho que me pagava mais e eu precisava de menos tempo para trabalhar. Então eu tinha mais tempo para viver, para me qualificar, e tudo isso em razão de um projeto que foi apresentado por essa aliança, que é a escola profissionalizante. Tudo isso está sendo jogado no lixo. Tudo. Tudo. Porque o PDT hoje é um partido de playboy, gerenciado por playboys. Tudo. Tudo. Gente rica, de classe alta, que sempre conseguiu alcançar posições políticas por causa de capital político, sem trajetória política orgânica nenhuma. Nenhum deputado do PDT tem uma trajetória política orgânica. Todos são filhos de políticos. Todos. Todos ocuparam aquele lugar com a trajetória forjada. Todos. E hoje é o resultado dessa trajetória ridícula e forjada. Esse é o resultado. Então, esse movimento era um movimento previsto. Quem acompanha o partido, a história do partido, quem acompanha as assembleias legislativas, quem assiste às sessões das assembleias legislativas, todas, e quem assiste do estado do Ceará, já previa esse movimento porque entendia o que estava acontecendo na Assembleia e a forma como o PDT se apresentava como uma oposição odienta, ridícula e limitada. Então era um movimento previsto. Quando um deputado de um partido como o partido de Leonel Brizola, um pastor, sobe na tribuna da Assembleia para ensinar como pedir voto de fiéis a partir da Bíblia, então então vamos para o capítulo 12, versículo 134, e falava o nome do deputado, ensinando a pedir voto para fiel. Esse é um deputado do PDT. É isso que acontece. Eu ouvi da boca de deputado do PDT sentando na tribuna da Assembleia com seu filho, eu escutei isso ao vivo, assistindo a TV Assembleia. Sente aí, porque aí é o seu lugar, porque aí é onde você estará. Então isso é simbólico, isso representa muito mais do que uma estrutura, representa muito mais do que um modelo que se retroalimenta, que é a democracia social burguesa. Isso representa a forma como se reconfigura um partido, que era um partido que mesmo dentro das prerrogativas e limitações da democracia social burguesa, era entendido como um lugar em que a gente pudesse olhar e se reconhecer e dizer assim, por mais que nesse modelo eu entenda
que há necessidade de superação, ainda assim, essa iniciativa conseguiu, em algum aspecto, chegar a mim e chegar às pessoas que estavam ao meu entorno. Eu consegui ver mínimas transformações a partir dessa iniciativa. Hoje não. Hoje virou isso aqui, o PDT. Hoje o PDT é isso aqui. Hoje o PDT é a lástima do estado do Ceará. E Ciro Gomes é o principal responsável. Pelo seu ressentimento, pela sua tristeza, por ter se sentido traído, por ter se sentido traído por Lula, por ter se sentido traído por Camilo, por ter se sentido traído... É o principal responsável. Porque Ciro deveria vir a público e dizer: eu desaprovo um absurdo como esse. Pela minha trajetória política, pela minha história na política do Estado, pelas minhas crenças, e em especial pelo projeto político que eu quero para a minha cidade, para o meu Estado. Eu desaprovo, mas não vem a público falar. E além de não vir a público falar, tem expoentes que são significativos demais para o partido, que se apresentam como alguém que se aproxima de uma aliança ridícula como essa. Como Roberto Cláudio e alguns outros expoentes do partido. Então, é lastimável, é preocupante, mas não é preocupante só para nós, do Estado. Não é só para nós. É preocupante para o Brizola, todo se debruçando depois de uma notícia como essa. É preocupante para a história política do partido. É preocupante porque representa uma ruptura de um projeto que dentro das prerrogativas da social-democracia foi bem sucedido. Porque conseguiu implementar mudanças significativas na vida da população cearense e da população de Fortaleza. Então, é uma aliança esdrúxula, é uma aliança ridícula, é uma aliança limitada e caricata, mal feita, horrorosa, e que põe fim ao que poderia ser uma história que poderia terminar de uma outra forma, mas que não está terminando. Ciro Gomes foi exportado do estado do Ceará com a expectativa de se tornar um dos principais políticos do país. E se tornar uma história, um símbolo que representasse uma transformação na forma de ver a política, na forma de pensar o povo, na forma de diálogo com o povo e um avanço em algum aspecto. Mas ele não volta assim para o Estado. Ele volta da pior forma possível. Ele volta de uma forma que a gente olha para ele e sente vergonha. Vergonha é o que a gente sente. Vergonha. É só isso que a gente sente. Sente vergonha do partido, sente vergonha dele, sente vergonha dessa história, sente vergonha dessa aliança ridícula, sente vergonha de tudo isso. É só o que a gente consegue sentir. Então, junto com o Brizola, enterraram a história do PDT no Estado. Foi o que fizeram com essa aliança. É lamentável.